Na tese, eu trabalhei com documentários dirigidos por mulheres, que têm mulheres como personagens, e na conclusão da tese eu constatava uma lacuna, uma ausência mesmo, eu defendi a tese em 2015, uma ausência de filmes realizados por mulheres negras e uma recorrência de mulheres brancas filmando mulheres negras em papéis, em personagens, seja no documentário, seja na ficção, mas de vítimas, né? Num lugar social muito marcado, a gente entende bem por quê também, mas muito marcado por uma condição de desfavorecimento. Então, na tese, por exemplo, eu trabalho com Meninas, que é um filme que trabalha com a gravidez da adolescência, filmes com ex-presidiários, como Leite e Ferro, Cárcere e a Rua. E eu comento muito na conclusão da tese, primeiro, essa recorrência das mulheres, né, brancas filmando mulheres negras, e segundo, esse lugar em que a mulher negra se vê sempre meio que também aprisionada. Eu uso muito essa ideia de clausura, né? Um lugar em que a gente, assim, uma representação que parece que o cinema ele não só representa o mundo, ele cria o mundo também com ele. E eu fiquei questionando isso, será que toda vez esses mesmos papéis para essas mulheres não estão geralmente, né, reforçando, por mais que seja uma realidade social, eles reforçam o lugar de representação. Terminei com essa pergunta na cabeça, terminei muito incomodada com o meu lugar de mulher branca também, fazendo pesquisa sobre essa questão da raça, sempre muito complicado, não vou gastar muito tempo fazendo isso, mas é isso também, que é um dilema para nós. Eu olho para vocês aqui, busco essas mulheres e não encontro, né? Então também é um lugar de incômodo entender isso, falar de gênero e raça. Mas para mim me parece que realmente o velho bordão, velho não, né? Mas que já escuta muito, a revolução tem que ser feminista e negra, eu nunca tive tão convencida disso, de que se a gente não trouxer para a pauta da questão de gênero, a questão racial, não vai dar para avançar nada. Porque eu me vi também na tese diversas vezes caindo na armadilha de falar de mulheres como se mulheres fossem um conjunto homogêneo de problemas e questões. A gente sabe bem que não, né? Isso todo mundo aqui já não vou ficar também repisando. Muito bem, eu terminei a tese, passei aí um tempo trabalhando muito, sem conseguir muito retomar a pesquisa, e nesse momento eu vim na Socina insistir em vir para falar de uma pesquisa que eu quero iniciar e trazer alguns insights, porque eu percebi que de 2015 para cá cresceu muito o número de filmes e de mulheres realizadoras negras. Cresceu muito, é exagero, mas apareceram filmes que até então eu não tinha descoberto no período da minha pesquisa. Entre eles o Cabela, da Yasmin Tainá. Estou feliz demais de dividir essa mesa aqui com os dois, mas especialmente com o trabalho do Leon, que vai falar do filme, né? Então eu já me poupo no trabalho aqui também de falar desse filme. Cabela, que é incrível, um filme de 2015, justamente, logo depois da minha defesa. Tiveram alguns curtas aí no caminho, mas em 2018, ano passado, 3 filmes me chamaram a atenção, que traziam essa figura, o protagonismo da mulher negra, não necessariamente a direção, mas o protagonismo. Em 2 deles a direção. Então a minha proposta aqui é tentar comparar um pouco esses 3 filmes. O primeiro deles, que é o da Amaranta César, Maré, um filme de uma diretora branca, professora universitária, acho que muitos aqui devem conhecer a Amaranta, queria que ela estivesse aqui para o debate, mas que ela faz uma comunidade quilombola, com quilombolas, né, remanescentes do quilombo, então, com mulheres, o filme é todo feminino. O Noir Blue, da Ana Pi, que é o primeiro filme da diretora, um filme performance, e a Rainha Nzinga Chegou, da Júnia Torres com a Isabel Casimiro, um filme em colaboração. A Júnia é uma antropóloga branca, eu vou falar o tempo inteiro, tá, gente? Mas não é tentando criar, mas é porque essa questão, essa tensão, para mim, ela está presente como um dilema mesmo. E ela convida a Isabel Casimiro, que até então era a sua personagem, a assumir a direção com ela. Então, são 3 filmes que têm muitas diferenças, eles são muito mais diferentes do que parecidos, mas eu quis comparar no exercício de tentar entender como que está aparecendo a figura da mulher negra no cinema recente, sobretudo do ponto de vista também feminista, né? E aí, reforçando essa ideia, falar de feminismo para mim tem que ser falar do feminismo negro. Agora eu não consigo mais. Claro, tem outros lugares, o feminismo trans, tem outras coisas LGBTs, outras questões muito para aparecer também, de orientação sexual, por exemplo, seria um outro recorte, mas
no Brasil, me parece, sobretudo depois, no ano passado eu estava aqui falando do filme do Baronesa, da Juliana Tunes, que é outro filme que também saiu em 2017, com Mulheres Negras, que eu acho que sai um pouco desse lugar da mulher apenas vítima, tem uma criação, uma proposição ali, mas eu trouxe muita figura da Marielle na minha fala do ano passado, porque eu acho que é disso que a gente está falando também, de um lugar político, né? E aí, o título da minha fala é o cinema opositivo, numa clara referência a Bell Hooks, né? Que tem um texto, Carol Almeida, que está aqui, traduziu, fez essa generosidade de traduzir o texto no blog dela. Um texto importantíssimo porque ela vai questionar o lugar da espectadora negra, né? A gente sabe que nos estudos feministas essa questão de como as mulheres recebem os filmes e como é que os filmes se endereçam às mulheres está muito presente, desde, sei lá, Laura Mulvey falando do homem ativo, mulher para ser olhada, homem que olha. Mas a mulher negra, ela é olhada nos filmes? O que dizer dessa invisibilidade que a gente reconhece nos filmes quando a gente está falando das personagens negras? A Bell Hooks vai questionar muito isso e dizer como é que essas mulheres, na sua relação de espectatorialidade com o filme, elas mais questionam do que elas estão no lugar ali de lidar com uma espécie de mistério, porque elas não se veem na tela, elas não estão no mesmo lugar da mulher branca que recebe esses filmes. Né? É um olhar positivo porque ele está realmente oposto, ele se opõe ao que está vendo ali. Ele recusa, ele não se reconhece naquele lugar também. Né? Daí a ideia de uma oposição. Mas aí, à medida que eu fui preparando a fala aqui, eu pensei num pequeno ajuste nesse título, que é partir do olhar opositivo, que é esse lugar em que a gente tem espectadoras negras, e ir para um cinema propositivo. Acho que se hoje eu fosse dar o título, acho que eles pedem a gente para intitular muito cedo. Seria isso, um cinema propositivo. Que proposição é essa? Aí eu queria, na comparação, tentar mostrar quais são as três propostas que eu vejo no filme, que eu acho que trazem contribuições para o pensamento da mulher negra no cinema. E aí eu quero muito falar com os filmes, eu também acho que não tem como eu partir aqui, né, ficar falando, teorizando, quando na verdade são os filmes que têm que ser vistos, finalmente essas mulheres que estão aparecendo. Eu vou mostrar o tempo inteiro trechos, tá? Eu vou começar pelo Maré, e depois eu vou para os outros dois. E aí, gente, de novo, vocês me desculpem, a fala não está num texto organizadíssimo, eu estou trazendo ideias até para ouvir vocês e contribuir para essa pesquisa que está no começo. O primeiro é o Maré, já está no ponto. Eu quero que minhas filhas estudem para amanhã, quando ela estiver aqui para Salvador, que elas querem ir embora para Salvador. Fazer o que em Salvador se os estudam? Estar cozinha de branco? Ser humilhada? Maltratada? Ouvir um bocado de coisa em cozinha de branco? Fazer o quê? Por que não estudar primeiro? Depois dos estudos vai conseguir uma coisa melhor. Sabe que hoje sem os estudos não se vai para lugar nenhum. Até para dar de rua hoje. Tem que ter o segundo grau, porque se não tiver, não vai. Vai em busca de emprego, tem o segundo grau. Vai trabalhar em colégio, tem o segundo grau. Diz que as escravidão já acabou. Quem disse que acabou? Continua aí. Não vê que não quer. O espelho está aí na cara. Não vê que não quer. Essas mulheres da região do Vale do Iguape, a Maranta conhece durante um projeto de extensão da UFRB, que é onde ela dá aula, trabalha com essa comunidade durante muito tempo, com oficinas de audiovisual, de realização, e o filme é uma ficção a partir de uma ficção documentário bem híbrido, bem contemporâneo nisso, e ela vai, a partir dessa convivência com essas mulheres, propor esse jogo ficcional com as mulheres. O filme, aqui eu mostrei uma cena que está bem próxima até do registro de uma entrevista, mas na verdade o filme é todo muito construído formalmente e conta a história de duas meninas que se perdem no mangue e não conseguem voltar para casa. E tem essa sequência das meninas perdidas no mangue. O filme tem uma relação muito forte com a natureza, mas é um filme belo, plasticamente, formalmente, composto. E eu ouvi na recepção crítica do filme muita gente que inclusive torce o nariz a isso, falar mais uma vez, uma branca fazendo um filme numa matriz formal, né, um filme muito bonito, bem composto, filmando as mulheres negras, o que ela sabe dessa realidade negra e tal.
um constrangimento, até da própria diretora, às vezes, em falar da experiência dela, como que ela tenta trazer a experiência dessas mulheres para a tela. Mas, na verdade, eu faço uma leitura muito diferente, porque eu acho que a maneira como o filme abre o jogo da ficção para essas mulheres e como essas mulheres se engajam, elas desejam o filme, pelo menos é isso que parece, assim, elas estão encenando no papel de atrizes, elas estão ali sendo, de alguma maneira, colocadas num lugar que não é o lugar que se reserva a elas em termos de protagonismo. Elas não são vítimas de jeito nenhum, elas aparecem donas das suas histórias. Eu acho que não tem aí um lugar. E a fala aqui da personagem, que é uma das personagens principais, é a mãe que vai perder as filhas, é muito forte, assim, né? Ela é opositiva, vamos chamar assim. Tem um olhar muito presente desse lugar, inclusive, da relação da mulher negra com a mulher branca. Vai fazer o que na cidade? Vai trabalhar na cozinha de branco? É uma fala pouco vista no cinema, se a gente for pensar. A gente tem filmes sobre domésticas, tem inclusive o Domésticas e Mascaro, mas são filmes que as mulheres estão ali muito cabendo no seu papel, muito subservientes. E aqui é uma fala que me parece estar muito próximo do que a Bell Hooks vai chamar a atenção, assim, é preciso confrontar, tem que ter um gesto de confronto, né? Então, Maré, apesar de permanecer muito nesse lugar mais comum, que é de uma mulher branca que filma mulheres negras, me parece que é um filme que a mulher branca quer construir com as mulheres negras e chama as mulheres negras para participar da ficção que ela quer criar, construir as cenas, e o filme só consegue a força que ele tem de encenação porque essas mulheres tomam a encenação para si. São cenas muito bonitas na maneira como elas se constroem. Curiosamente, esse mote do retorno à casa é o que me permitiu comparar os 3 filmes, já partindo para o segundo, tá, gente? Eu tenho que ser sempre muito rapidinho, espero ter mais chance de debater no final, mas para mostrar os trechos. Porque os 3 filmes é uma tentativa de retorno para casa. Aqui no Maré é uma tentativa fracassada, porque as meninas se perdem no mangue, o filme termina meio em aberto, a mãe chamando por elas no mangue, cenas muito bonitas, tem uma poesia visual muito forte. Mas é isso, ela não tem o retorno, enquanto que nos outros 2 acontece o retorno. No caso do Rainha Nzinga, que é um filme da Júnia Torres com a Belinha, a Isabel e a Júnia se conhecem há muitos anos. A Júnia frequenta o terreiro de Umbanda da Dona Isabel, que é a mãe de Isabel Casimiro, que a gente vê no filme. Há muitos anos eu conheço a Júnia também, né? A gente fazia junto, então eu conheço a relação das duas, é uma relação de amizade há muitos anos já. E a Júnia começa esse filme há anos atrás com a mãe, a Dona Isabel. No meio do processo, a Dona Isabel, que é a matriarca, que é filha de Maria Casimiro, enfim, é uma geração, é um filme sobre um matriarcado, é uma geração de rainhas africanas. No meio do filme, ou no meio do processo, a Dona Isabel morre inesperadamente, uma morte repentina. O filme começa com a entrevista com a Dona Isabel e ela morre no meio, e o filme se passa a ser sobre a filha de Dona Isabel, que assume a direção do filme com a Júnia, que é a Isabel Casimiro, filha. E aí a cena que eu vou mostrar é mais pro final, eles vão para Luanda para tentar retraçar essa linhagem. E aí eu queria mostrar essa cena em que eles estão procurando as pegadas dos reis africanos antes deles partirem para o novo continente. Com a pata do seu cão. E da Zinga? Nzinga é a matriarca, né? A pegada da Zinga. A Zinga são essas que estão aqui dentro. São essas que estão aqui dentro. Essa é a Isabel, diretora do filme. Aqui quando ela era ainda jovem, era ainda criança. Então eu passei mais vezes aqui. Eu passava aqui com o tio, que é um gola quiloante. Quiloante, sim. Aqui. É toda pequenininha? É porque ela era criança, mas o pezinho era maiorzinho também. Ela era menor. Mas tá vendo? Olha pra aqui. Não, você viu. Aqui, ó, você vê. É mesmo um pato de quem anda a pé. Verdade. Né? Os dedos Pé juntinho. despachadinho. Exatamente. Pisei na pisada da Nzinga, pisei na pisada da Nzinga. Eu pisei na pisada da vovó, eu pisei na pisada da vovó. Essa cena é uma cena síntese desse filme, a Isabel pisando na pisada da sua tataravó, da sua tata, como ela fala.
E eu acho que é uma cena que para qualquer espectadora negra, pensando ainda com o Hux, é uma cena que não vai estar mais nesse lugar da oposição, mais de uma proposição, né? De, vamos propor, então, se a gente propor voltar a casa para recuperar e tomar nossa memória e construir essa linhagem que foi interrompida pelo tráfico negreiro, né? E se a gente conseguisse? O filme é um filme muito fundado nessa ideia de ancestralidade e de matriarcado, e de linhagem matriarcal. Toda a trajetória, o filme tem inclusive arquivos, né, cenas de arquivo, ele inicia com cenas de arquivo da avó de Isabel, da mãe de Dona Isabel. E tem uma cena da Dona Isabel falando, eu vou morrer, ninguém sabia que ela ia morrer durante as filmagens, mas quando eu morrer é a minha filha que vai ser a rainha. Então tem essa ideia muito forte de um filme que está buscando uma proposta, porque aí é isso, o filme não está só registrando o que é o Congado 13 de Maio, que é o Congado mais antigo que a gente tem em Belo Horizonte, tem mais de 70 anos, é um Congado 13 de Maio porque é um Congado que traz muito forte essa questão da escravidão, né, e da libertação, o tema da liberdade muito forte. Mas o filme não registra apenas o Congado, ele propõe uma coisa nova. Da mesma maneira que a Amaranta propõe uma ficção ali em torno das histórias, é uma proposição ali, feita com as mulheres, né, no Maré, aqui a proposta é, vamos voltar para a África, vamos viajar para lá, o filme faz esse acontecimento. E aí mais da metade dele passa a ser o registro dessa experiência da Isabel viajando em Luanda e tentando encontrar ali as pegadas das suas antepassadas. Um filme, então, que, portanto, parece propor algo a partir de um gesto que se volta para o passado, para trás, né? Para a ancestralidade. Gesto que aí, para continuar a comparação, também está presente no último filme que eu vou mostrar o trecho, que é o Noir Bloom. Mas dessa vez, ela começa, inclusive, falando sobre isso, ela fala, eu estou num avião cheio de homens, cheio de pessoas negras, o que me prova que isso não é uma viagem qualquer, é a fala inicial do filme. E ela diz, eu estou aqui vivendo o futuro que alguém sonhou para mim e por isso eu venero e agradeço os meus antepassados. Ela começa o filme fazendo referência à mesma ancestralidade que é tão presente também nas culturas, né, africanas, essa ideia dos antepassados que permeiam o nosso presente. Mas existe um gesto que eu acho que é mais novo no filme da Ana Pi, em termos do que a gente tem visto, que é um gesto que não só olha para o passado, mas reverencia uma espécie de futuro possível, que é o trecho que eu queria, aí eu vou mostrar, ele é um pouquinho mais longo, talvez eu precise de mais 3 minutos só para concluir, mas é isso, esse trechinho aí. Eu consigo até esquecer que a diretora não me cumprimentou achando que eu também trabalhava na casa. Depois ela ficou tentando pedir desculpa. Eu consigo até esquecer que meu nome não apareceu no cartaz do trabalho. Mais uma vez. Umas coisas eu vejo, outras você tem que imaginar. Um dia andando de carro, eu vi uma senhora com uma vendinha e nem acreditei quando eu senti o cheiro de dendê. Era um monte de acarajé. E eu gritei, acarajé. Me perguntaram, mas você fala Yorubá?
Umas pessoas me falavam, você vem da África do Sul. Outras da Etiópia. Não, você vem do Congo. Não. Você vem de Moçambique. Outras, você vem do Benin. Eu só conseguia pensar assim. Eu venho de todos esses lugares. Quando o invisível se torna visível, o olho demora a acostumar. Pode parar aí, Patrícia. No primeiro momento. Eu queria mostrar para o final, mas vou passar muito do tempo se eu fizer isso. E aí, acho que aqui já dá para tentar concluir, assim, né? Esse filme, para mim, é uma grande, uma bela novidade. A menina é jovem, é o primeiro filme dela, ela é uma artista. Esse filme é especialmente pensado para cinema, ela é uma performer, uma dançarina, ela vai recriar esse filme depois como um espetáculo de dança. Ela assina no site o discurso, os corpos, as imagens, a montagem e o hashtag rolezinho. Ela participa do movimento também da... Muitos dançarinas tem o canal de... Dancinho, rolezinho. Isso, discurso, corpos. E é muito bonito ver como é que é essa espécie de alien azul, porque ela é diferente lá da Dona Isabel, que pisa direitinho na pisada da rainha, cabe bem, ela parece não caber em lugar nenhum, né? Ela pertence a todos os lugares, mas ela também é muito de fora dos lugares, e ela se coloca assim na performance com esse... o Noir Blue tem muito a ver com essa expressão de ser azul de tão preto, né? Que ela vai usar. E aí quando ela, essa coisa de assim, mas você não é daqui, como é que você conhece aqui? E ela tem uma hora no filme que ela fala assim, porque a gente está no futuro. A fala dela se dirige muito ao movimento que é para o futuro. E ela aqui no trecho, que eu não consegui mostrar até o final, ela vai dedicar o filme também. No início ela dedica aos antepassados, mas no final ela fala a todas aquelas que virão depois de mim, as mais jovens, as que estão por vir. O que me parece um gesto muito forte de proposição, um cinema propositivo, que já não está mais apenas se opondo ao cinema status quo, branco, mas está propondo uma outra cena inventiva, né? Uma outra cena em que a relação com o passado também aponta para uma mudança para o futuro, né? Resistindo então mesmo ao esquecimento e tentando reinventar um presente. Eu estou querendo seguir um pouco nessa linha, assim, de pensar um cinema a partir de Bell Hooks, mas olhando agora para o contemporâneo, é possível pensar um cinema que é propositivo. Porque se as mulheres negras sempre existiram, o olho demora a acostumar quando a gente tira uma coisa da invisibilidade, é a frase dela. Quando o invisível se torna visível, o olho demora a acostumar. O nosso olho está preparado a entender? O nosso olho, estou falando da gente aqui, branco, privilegiado, como lidar com isso? E como é que essas mulheres têm que chegar, forçando mesmo a entrada, propondo uma outra cena que já não é mais mera oposição, mas é uma proposição mesmo de um caminho próprio, de uma invenção que é delas também, que não precisa estar sempre nos mesmos lugares de marcação social, de representação, e ir para esse lugar mais inventivo. Estou querendo muito apostar nesse movimento da Ana Pi e seguir um pouco nessa linha. Uma espécie de caminho sonhático, para usar a expressão que eu ouvi lá no Agora Que São Elas, eu ouvi a Preta Rara falar também muito sobre isso, né? Sonhar um outro mundo, acho que só assim a gente vai conseguir mesmo avançar nas discussões feministas do Brasil, esse país que é negro e que a gente permanece falando como se essa parte fosse invisível, né? Tentei trazer bastante parte dos filmes, gente, o que interessa é isso, mais do que minha fala, acho que interessa é ver essas pessoas mesmo. E é isso por hora, espero o debate para a gente terminar. Obrigada. Vou começar com uma citação da Trita Tibniha, que afirma a forma de reconhecer a importante contribuição de cada vida que vibra enquanto processo criativo. Um texto intitulado Através do Desejo, do Levante de Duberman, ele vai escrever a seguinte frase: não é verdade
Não é verdade que perder nos faz desejar, depois que o luto nos deixou imobilizados. Começamos então pela perda. Calma é um filme que começa pela perda iminente. A perda da casa, a perda da palavra, a perda dos direitos, a perda do movimento. Nesse estado de perda, os corpos ocupam um prédio em ruínas, vivenciando a remoção em curso pelo aparelho do Estado. Essa ameaça afeta o ritmo do movimento dos personagens, que parecem ter voltado de um estado pós-guerra. Nas primeiras imagens do curta, adentramos esse espaço com uma câmera em movimento, descortinada uma mulher que está mancando nos corredores dessa ocupação. Vimos essa mulher de costas através de um ponto de vista, cruzamos com outros olhares dessas pessoas desse espaço que estão também paradas, pousadas, à espreita de que algo ruim aconteça ou à espera de que algo ruim está por vir. Através do fora de quadro, sabemos que há um conflito, pois ouvimos gritos de resistência a essa remoção. Sem forças para reagir a esse embate, evocado através do som, os personagens diante de nós aparecem quase estáticos. Apenas essa mulher, manca, como quem gagueja com o corpo, instaurando um intervalo no movimento. Nesse intervalo, no qual o filme se instaura, há dentro de um prédio um outro corpo cansado, agora de um homem. Seu corpo está desabado no chão e ao seu redor encontram vasos brancos distribuídos pelo espaço para conter as goteiras. Esse homem emite movimentos mínimos, reduzidos quase a nada, apenas com os pequenos és se contorcem com as poeiras da ocupação. E uma mulher mais velha sentada ao lado, sentada, fumando um cigarro. Convivem nesse espaço essas duas pessoas cujo movimento o corpo beira a paralisia, se não fosse o vento soprando um saco plástico vazio ou a brasa de cigarro quase queimando o dedo da moça, desconfiaríamos de suas vitalidades. Há no curto uma atenção a todas as formas de beleza que pode apresentar naquele espaço, dando um relevo à textura das paredes, ao saco plástico voando, às portas entreabertas, ao peso dos corpos no chão, à escuta das palavras e dos ruídos que reverberam esse espaço em ruínas. Mesmo diante dessa condição precária da perda, o filme devolve para os personagens sua dignidade através da sua experiência estética. Como nota, inclusive, Rancière, quando vai falar do quarto de Wanda, né? Essa política da arte já não, abre aspas, a política da arte já não é a que fazia do espetáculo o estado do mundo para mostrar as estruturas de dominação e mobilizar energias contra essa dominação, mas também é preciso que o que é tirado na ternura da riqueza sensível, da força da palavra e da visão da vida e do cenário daqueles das vidas precárias que seja lhe devolvido, seja posto à sua disposição, como uma música que eles gostam de ouvir ou uma carta de amor cujos termos possam aproveitar para seus próprios amores. A política da arte, do qual fala Rancière, não é, portanto, aquela que irá mostrar as vidas precárias na sua condição de submissão, mas aquela que torna perceptíveis formas sensíveis, que brotam pelas paredes, pelas escadas, pelos objetos, pelas expressões subjetivas. Tais formas sensíveis não necessariamente são contornos humanos, podem vir um copo vazio, uma parede verde, como no quarto de Wanda. É uma textura desgastada no chão, né? Diante desse intervalo instaurado, que é o que me interessa, na verdade, nesse filme, o filme olha para essas vidas encontrando algum relevo, alguma beleza, enquanto o Estado pretende descartá-las. Mas, ao mesmo tempo, torna visíveis marcas de interrupção, materializados no corpo, imobilizando tamanha lentidão desses gestos. Vou abrir aspas aqui para citar, né? A interrupção pode se tornar aquilo que define um lugar negativo, representado pela ruptura, quando não se suporta mais o peso do levantamento e foge da materialidade desse processo. Assim, o Calma assim, me interessa, né, como filme, né, porque acho que as pessoas em quadro, pouco ou nada, quase reagem a esse processo de remoção, a esse levantamento de peso, assim, como se elas estivessem quase no levantamento de peso, elas não sustentassem esse peso. Elas ouvem os gritos reivindicando o despejo, mas através da janela olham como se não houvesse nada a fazer diante desse processo. Em uma cena, o vizinho ainda reclama: Esther, arrombaram a porta, o apartamento, está tudo assustado. E contra a violência do Estado, Esther senta, gagueja com a própria língua, emite sons, mas aqui o levante, né, a ideia de levante já não existe mais, ela é substituída mesmo pelo esmagamento do desejo desses personagens. Descobre-se então que apenas quando a subjetividade se introduz nessa pausa, no intervalo com o motor do levante, a tensão da passagem entre o levantar do peso e o levantar do céu é o que produz alguma ação. Acho que vou tentar desenvolver melhor o que eu estou agora tentando dizer sobre esse filme, né?
O tempo do curto, então, se instaura nessa passagem, nessa pausa, portanto, é a antítese do tempo do levante. A mise-en-scène, por meio da atuação, tenta alcançar quase um grau zero do movimento, convidando o espectador a experimentar essa exaltiva experiência de espera e de perda. Mesmo sem a presença materializada do Estado, vemos essa rotina sendo sufocada através da lentidão dos corpos. Lapujade escreve que a velocidade é um dispositivo de interrupção do movimento, né, ter o aparelho do Estado. Vou passar essa dissertação, mas mesmo diante dessa lentidão dos corpos que quase não se movimentam, experimentamos essa experiência estética das formas sensíveis, que ainda exprimem a vida que corre pelos seus escombros. Essa construção formal ela é realizada de modo não naturalista para dar a ver a ação do peso desses gestos e a gravidade dos corpos que se movem minimamente sobre a tela. Nessa partitura plástica, apenas os gestos erguem-se, materializados nas formas corporais, que imprimem o tempo do cigarro virando brasa, da criança comendo um biscoito em meus escombros, do homem dentado que se levanta para pregar um prego na parede. Enquanto esses gestos mínimos acontecem lentamente, o aparelho do Estado, evocado através do som, vai demolindo rapidamente todas as formas de vida que sobrevivem nesse ambiente em ruínas fora de quadro. Assim, a lenta velocidade dos removidos, dos cansados de guerrear, se sobrepõe ao ritmo veloz do capital e do poder. Mesmo diante da contenção de todas essas potências vitais, quando não há mais força para lutar, os gestos são transmitidos, os gestos sobrevivem, apesar de nós e apesar de tudo. Nesse sentido, podemos dizer que a interrupção do curta calma reintroduz um outro modo, né? Pois esse não se dá entre o fluxo e a ruptura, no movimento e na interrupção, se dá no intervalo, na pausa, onde erguem-se os gestos, para que o movimento não se arruine. Na esteira dessa proposta, eu vou falar também do Era Uma Vez Brasília, que eu acho que também se instaura muito nesse tempo do intervalo, que acho que essa premissa, o Era Uma Vez Brasília tem muito essa premissa, a premissa da narrativa é um agente intergaláctico vindo de outro planeta, que vem em uma missão para matar o Juscelino, e aí ele cai transportado para um outro período do golpe militar, do golpe democrático da ex-presidente Dilma, né, em 2016. Tal proposta esgarça o tempo. Acho que o filme mostra esse limbo temporal, o Era Uma Vez Brasília, né, onde aparece não ser mais possível reagir ao golpe democrático instaurado, antidemocrático. No entanto, diante desses destroços, os personagens não estão parados, estão confeccionando novas armas, exercitando e ensaiando novas estratégias de guerrilha, na criação de um novo corpo, que precisa encontrar novas imunidades diante do surgimento de um atual contexto. Na cena onde eles sobem, uma cena que eles sobem sobre um andaime e treinam com uma luta, a cena... Há um satélite que eles falam, transmissão, alfa.2, eles inventam um espaço para recriar essas estratégias, né? Exercitar os músculos e os imaginários nesse intervalo. Eles não estão parados, estão procurando outras formas de conexão com o presente, passado com o futuro, né? Assim, Calma e o quarto de Wanda, Calma e o longo do Adilei exercitam esse novo intervalo, esse outro modo de experimentar o tempo e o espaço, devolvendo uma experiência estética para as vidas tecidas às margens. Os planos e as composições de quadro, o movimento, as luzes da cidade, ao espaço, ao campo pictório também. Quando o filme esse foi exibido no Brasil em 2007, foi considerado pelos espectadores o Era Uma Vez Brasília como um filme apático, anticlimático, né? Como fala Dirley numa entrevista que ele cede ao Cine Festival. Esse anticlímax que se estabelece para mim é muito interessante. Eu não estou pactuando com o espectador, não estou pactuando com as pessoas com quem eu faço cinema. Acho que talvez as pessoas tenham ficado até o final da sessão esperando um catarse. Mesmo não tendo catarse no filme todo, acho que eles ficaram putos é porque no final não há catarse, mas nós nunca prometemos uma catarse em momento algum, pelo contrário. Enfim, embora o filme tenha sendo exibido como apático, né, assim, a minha hipótese aqui que o filme não, na verdade, é apático, né, que trata de pensá-lo como uma produção também, no sentido de que há um desejo ali sendo germinado, capaz de, no intervalo, reformular outras práticas de resistência, pois as velhas já parecem desgastadas. O intervalo gera uma interrupção no movimento e uma nova demanda afetiva e sensível para se repensar o presente. Antônio Negri sugere que
Devemos dar atenção a essas pausas, pois é nesse intervalo que surgem outros movimentos. Descobre-se então, abre aspas, que apenas quando a subjetividade se introduz na pausa, no intervalo, como motor do levante, a atenção da passagem entre o levantar... Bom, essa parte já desculpa. Segundo o autor, esse intervalo gera uma inspiração, um sopro, a busca de um fôlego para produzir novos acontecimentos. Se pensarmos a proposta filme que em um país onde a democracia está ameaçada, diante da militarização incidida sobre a população periférica, e todos nós também, a Dirley está nos dizendo que é preciso abalar essas estruturas, é preciso parar em só representar a servidão. Instaura-se um intervalo para voltar a se agenciar com outros autores sociais do território, elaborar novos planos e estratégias, para suspender o presente com esse povoar de novas tensões, né? Produzir um desconforto também no espectador, à espera de que uma bomba se exploda. Um levante aconteça. O filme não corresponde ao desejo de catarse. Não encontra resposta nessas grandes ações, nem propõe representar uma multidão se manifestando em um levante, cenas tão comuns também hoje no cinema brasileiro. Ou habita o instante entre uma ação e outra, como se esse intervalo procurasse investigar essas outras formas de elaborar, né, esmagadas por um desejo. Mostra um torneio intergaláctico no qual os participantes competem e lutam, uma cena cuja implicação não se dá ao longo do filme, é só uma cena meramente de uma guerrilha, né? Logo, percebe-se que a periferia é figurada nesse filme como um espaço laboratorial, como não um passatempo dispersivo, é um intervalo onde vibram novas moléculas para combater essas forças reacionárias, né? Essa noção de intervalo, essa desaceleração que eu estou tentando desenvolver aqui, ela incita uma atmosfera de incerteza política, porque ela também não produz nenhuma resposta imediata, né? Nenhuma reação à norma tão objetiva. E ela produz uma excitação, como se realmente não fosse possível mais você reagir, assim, como uma espécie de como um cinema moderno mesmo, né? Rompeu uma lógica da relação sensório-motor ali, que não é possível mais reagir das mesmas formas, com as mesmas estratégias de luta. Ela tem que implicar a gente em uma outra relação, né? A cineasta vietnamita Triet Minh Ha escreveu um livro chamado Cinema Interval, lançado em 99, que reúne alguns artigos com alguns diretores, onde ela vai falar, né, o intervalo, se mantido criativamente, irá elaborar a seguinte, o intervalo se mantido criativamente permite que as palavras despertem energias energias dormentes e ofereçam como um impasse a passagem de um espaço visual, musical, verbal, mental, físico a um outro. Para a cineasta, o que persiste entre o significado de algo e sua verdade é o intervalo. Quando o cinema habita um intervalo, ele permite que se interrompa uma rede de significados, regimes de verdade e uma visão dominante, tirando da fixidez, do qual são postos pela lógica do poder hegemônico, enfim, poder hegemônico é muita coisa, mas da mídia, ou de quer que seja, que quer que a gente responda rapidamente a essa saturação de imagens e produção de inverdades também, né? Sendo assim, se algo de político nesse gesto de instaurar um modo de percepção nesse estado de paralisia, é sustentar a lógica, suspender a lógica, nesse momento, acredito eu, é suspender essa lógica dos significados e significantes, que tratam de nos dar os modos de ver, de sentir e até de resistir. E com isso criar novos cruzamentos, vibrações que ainda não foram facilmente codificadas, né? O intervalo permite então essa percepção dessa ruptura, assim, essa irrupção da superfície também. Enfim, então acho que o intervalo é não deixar, mas ao mesmo tempo é esse lugar onde não deixa paralisar por completo, assim, também, né? Que tem algo que ressoa, por isso que eu falo também um pouco dos gestos, né? Pelo menos os gestos que ali ressoam de alguma forma para dar a figura a isso, assim. Acho que o que eles nos dizem é que não podem ter uma resposta mais reativa, uma resposta não tão facilmente combativa com a norma, né? Que é preciso elaborar um tempo mesmo a que outras formas de elaborar uma estratégia política, ou o que quer que seja.
Mambembe irá dizer que as práticas de um poder de Estado, do controle do movimento, sempre se faziam através do controle esse outro inassimilável. Assim. Acho que essa ideia de um outro inassimilável, que vem acho que vem do filme Calma e vem também praticamente do Era Uma Vez Brasília, que tenta fazer, a partir desse torneio intergaláctico, criar esse outro inassimilável, que ainda não foi facilmente codificado por uma norma, nem as próprias estratégias deles foram facilmente codificadas, né? É o outro inassimilável que está sempre se movimentando, mas a partir de uma outra temporalidade, a partir de outra relação sensível, que ainda não foi assimilada pelo Estado, que ainda não foi capturada a essas ordens de consumo reguladoras. Que, na verdade, dessa forma produz uma linha de fuga, uma tecnologia de fuga que o cinema engendra e é capaz de dar novas pistas, novas rotas de fuga mesmo, né? Se instaura sobre intervalos que não corresponde a essas lógicas ansiosas de um sistema que a gente está vivendo. Percorrem rotas não lineares no rastro daquilo que Mambembe também escreve. A única maneira de permanecer vivo é viver em zigue-zague. Em zigue-zague se movimentam, mas não entram só pela porta da frente nem pela saída de emergência. Criam uma rota de fuga para não se alienar do real, mas para sobreviver e suportá-lo. No intervalo criativo de Era Uma Vez Brasília e do filme Calma, eles cofabulam, mais do que agem. São capazes de suspender as máquinas de codificação hegemônicas, forjando novas subjetividades que se orientam para uma dimensão inventiva, se afinando com o que o poeta Ricardo Aleixo, mineiro, escreveu: incorporo a sombra, amanhã o homem invisível, sexta-feira à noite o perigoso, quarta, ninguém. Fechei.